E hoje vamos continuar dando continuidade, falando sobre a história, a construção da história do nosso país, ou seja, do Brasil. Só dando uma revisada, uma recapitulação do que nós já vimos sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no dia 21 de abril de 1500. Também já vimos o que aconteceu com a chegada dos portugueses nas terras indígenas e também já vimos um pouquinho sobre o que aconteceu quando eles chegaram aqui. De início, eles não chegaram para colonizar, eles não chegaram para morar, eles chegaram para procurar riquezas, para explorar, para fazer a exploração. E hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula é Pau-Brasil, a primeira riqueza. Para essa aula, vocês vão precisar fazer a leitura do texto que está no livro didático, na página 356. E esse texto, gente, ele já fala sobre o nosso tema da aula mesmo. Existem aqui imagens onde vocês vão conseguir fazer a ligação da imagem ao texto e é necessário que vocês façam essa leitura, realizem essa leitura para que assim vocês possam compreender, ter uma noção do que a aula vai se tratar. Bem, dando continuidade à nossa história, quando os portugueses chegaram aqui, eles vieram para exploração e o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada aqui nas nossas terras. Por quê? O pau-brasil ele tinha bastante valor na Europa, porque a seiva, que é aquele líquido que nutre o interior dos vegetais, a seiva do pau-brasil era muito avermelhada. Então, os europeus, eles utilizavam a seiva do pau-brasil para tingir as roupas das pessoas importantes da monarquia e dos religiosos, como diz aí no nosso primeiro parágrafo do texto, que sua seiva já era muito utilizada em países europeus no tingimento de tecidos, principalmente para as roupas de pessoas que exerciam altos cargos como reis, nobres e religiosos, e a madeira do pau-brasil servia para a construção de navios e de outros artigos de madeira. E foi por isso que o pau-brasil foi a primeira riqueza a ser encontrada aqui no nosso território. Os portugueses retiraram muita madeira do pau-brasil de nossas terras e para isso eles utilizavam a mão de obra indígena, ou seja, os indígenas cortavam e transportavam a madeira para os navios portugueses. E o que era que eles recebiam em troca desse trabalho pesado que eles faziam? Eles recebiam em troca objetos e materiais que eram desconhecidos por eles até então, como espelhos, como facas, como pentes. Ou seja, ocorria ali uma troca. Os indígenas faziam o seu trabalho, a mão de obra era indígena. E o que é mão de obra? É aquele trabalho manual necessário para executar determinada atividade. Nós temos aqui o significado no nosso livro, no nosso vocabulário. E em troca, eles recebiam esses objetos que até então era desconhecido por eles. E essa troca era chamada de escambo. Essa troca da mão de obra, em troca da mão de obra, eles recebiam objetos desconhecidos. Ou seja, acontecia aí uma troca, e essa troca era chamada de escambo. Não esqueçam desse nome, tá bom? E a exploração do pau-brasil teve sua importância, tá, gente? Por mais que fosse uma exploração mesmo, por mais que fossem apenas os europeus retirando as riquezas da nossa terra, teve sua importância. E a exploração do pau-brasil, ela foi muito importante para a riqueza de Portugal, porque o pau-brasil saía daqui, mas ele não enriqueceu nossas terras, ele enriqueceu Portugal. Então, o pau-brasil, gente, ele foi tão explorado aqui nas nossas terras que tanto aqui como
em Portugal, atualmente essa árvore ela está em extinção, ou seja, ela vem desaparecendo e deixando de existir, porque ela foi muito explorada no tempo da exploração do Brasil, no tempo da sua colonização. E nós temos aqui na página 356 também essas duas imagens. A primeira imagem representa as pessoas tingindo os tecidos com a seiva do pau-brasil, e nessa segunda imagem mostra os indígenas fazendo a mão de obra pesada, fazendo a mão de obra e retirando o pau-brasil, cortando e levando para os navios, que era o que acontecia. Então, o que nós precisamos levar dessa aula de hoje? Após tudo que foi trabalhado aqui, nós precisamos lembrar que o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada no nosso território. Era importante porque sua seiva tingia as roupas reais e dos religiosos, e a madeira servia para fazer navios, tá bom? É bem importante também lembrarmos do escambo, que era a troca feita entre portugueses e indígenas. Em troca da mão de obra dos indígenas, os portugueses davam para eles objetos que eles não conheciam, como facas, pentes, penas, enfim. E também é importante que lembremos que o pau-brasil, de tanto ser explorado nessas épocas de exploração, hoje é uma madeira em extinção, tá bom? Finalizou essa aula. Em casa, depois dessa aula, você, meu aluno, vai realizar essa atividade da página 357. Só essa daqui, tá, gente? Do início da página. Questão 1 e questão 2. A questão 1 pede que você pinte no próprio texto, nesse texto aqui da página 356, os trechos que explicam a finalidade do pau-brasil para os europeus. Ou seja, qual era a importância, o que era feito com o pau-brasil, o que era que os europeus faziam com o pau-brasil. Você vai pintar no texto os trechos que explicam isso. E na segunda questão diz o seguinte: o escambo era uma forma de troca de trabalho por mercadorias, como nós já vimos na hora da explicação. Na atualidade, nos dias atuais, que forma você conhece para se pagar a prestação de serviço? O que é que acontece quando a gente trabalha? O que é que nós recebemos em troca? Quando o papai e a mamãe saem para trabalhar ou trabalham de casa, exercem a sua função, trabalhando, o que é que eles recebem em troca? Vocês vão dizer aí com as palavrinhas de vocês o que é, qual é a moeda de troca, o que é que eles recebem em troca, o que nós, trabalhadores, recebemos em troca, tá bom? Finalizou essa atividade, você não vai fazer a atividade da página 358, nem nada, tá? Finalizou essa atividade, está finalizada a nossa aula casa de história, tá bom? Você vai trazer essa atividade pronta para darmos continuidade à nossa discussão em sala de aula, ok, meus amores? Então, essa foi a nossa videoaula de história dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido direitinho todas as etapas, todas as explicações, todas as partes da explicação. Caso não tenham compreendido, se restou alguma dúvida, entrem em contato com a tia Viviane, que eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado da aula. Desejo a todos um ótimo dia de estudos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!